Bom, nesse vídeo quero falar aqui com vocês sobre dois nomes que foram especulados para continuidade, no Paysandu, seja nesse ano ou no ano passado, que inclusive são adversários na Série B, e eu quero comentar aqui sobre a chance desses atletas voltarem, seja em relação ao Mário Sérgio e também José Aldo. Eu diria que são dois jogadores que tiveram altos e baixos pelo Paysandu, mas que antes de terem tomado essas decisões, seja deles mesmo ou dos clubes que detinham seus direitos, eu diria que todo mundo falaria com bons olhos a permanência e olharia assim, um atleta que poderia realmente ser interessante de se pensar nessa contratação ou continuidade. Eu vou comentar aqui com vocês a atual fase dos jogadores, sobre também o desempenho deles na Série B até aqui na temporada e trazer mais detalhes e essa possibilidade de voltar ou não. Vale lembrar que essa Série B está recheada de ex-jogadores que já passaram pelo Paysandu, foram importantes, por exemplo, no ano passado ou nos últimos anos, quando o clube estava na Série C, mas que não tiveram uma continuidade. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Black Carter Foot. Aqui nós trazemos notícias todos os dias do Paysandu, dos clubes fora do eixo, Vitória, Santa Cruz, Sport, vários times espalhados pelo Brasil. Se você puder deixar seu like, se inscrever, com certeza nos ajuda bastante a chegar a esse próximo objetivo, que é de 60 mil inscritos aqui na plataforma. Então, bora dar sequência aqui no conteúdo. Bom, vamos começar falando aqui sobre o José Aldo, jogador que tem sido bem consistente nesse ano, jogando pelo Ituano. Até que na temporada foram 9 jogos disputados e ele que tem sido uma peça importante pela equipe nesses últimos meses, Até porque ele chegou, por exemplo, para a equipe na temporada passada, no Ituano, jogou a Série B e o Campeonato Paulista, foram então 40 jogos na temporada passada. Ele até, a posição em si dele foi um pouco mais recuada, Por exemplo, ele jogava antes como um meia de criação no Paysandu, fazia muito esse papel, agora tem jogado mais recuado. Na Série B, diferente do que todo mundo esperava, ele tem jogado com muito menos frequência. Então, na minha opinião, de todos que eu vou falar aqui nesse vídeo, ele é o mais viável de se pensar. Até porque uma partida apenas no Paulistão, uma partida apenas na Série B e as outras foram todas no Paulistão, 8 partidas e um gol. Só para você ter uma ideia, dos últimos 3 jogos do Ituano, perdeu os 4 jogos no início da Série B, no Ituano numa fase bem ruim realmente. Contra o Operário, Novo Horizontino e Goiás, ele ficou no banco de reservas e nem sequer saiu, nem entrou nenhum minuto. O único que ele foi titular foi no último jogo contra o Ituano, Chapecoense e Ituano, melhor dizendo, vitória da Chapecoense por 3-1 e depois então ficou apenas no banco de reservas. Quem sabe uma possibilidade de empréstimo no meio dessa temporada possa ser um pouco mais real do que, por exemplo, no início do ano, que aí eu não viria como uma chance, por exemplo, dele chegar para o Paysandu. Mas se ele continuar com esse desempenho, sendo um reserva imediato do Ituano e não entrando nos últimos jogos, sinceramente eu acho que aí vira uma possibilidade muito mais real. Já está chegando a um mês, sem entrar em campo com a camisa do Ituano. Se eu fosse o Paysandu, a diretoria ficaria de olho nessa possibilidade de trazer o jogador para o meio do ano. Vale lembrar que pelo Paysandu, somando 2021 e 2022, foram 50 jogos, 6 gols e 4 assistências, ganhou a Copa Verde, não conseguiu acesso principalmente na Série B com o Paysandu, mas acabou que o clube conseguiu na temporada seguinte, quando até tentou comprar ele em definitivo. Porém, o Guarani de Palhoça, que é o clube que detém os seus direitos econômicos, acabou negociando ele com o Ituano. Não consegui verificar se foi uma compra em definitivo ou, por exemplo, os valores, mas acabou então agora tendo vínculo em definitivo com o Ituano até o final da próxima temporada. Deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários. O que você tem a dizer sobre o José Aldo, se você aceitaria, se não, para essa função. Seja para jogar como um segundo volante, um cara que vai ter mais liberdade no meio de campo, ou realmente um meio atacante, um meio ofensivo, função que ele já chegou a fazer. Sequência aqui nosso vídeo, tem um recado também para vocês da Betfair, onde eu quero destacar esse jogo aqui, o Paysandu e Goiás, onde está uma vitória muito interessante do Paysandu em casa, 2,60 a cada real apostado. Por exemplo, eu vou ver aqui então, vitória do Paysandu, vou colocar aqui, R$65. Caso o Paysandu vença, voltando 169, é uma cotação muito alta, porque o Paysandu realmente não está como favorito para esse duelo. Mas também um jogo muito aberto, uma vitória do Goiás está pagando menos. É mais provável o Paysandu vencer, de acordo com as apostas, do que o Goiás. Então tá realmente um jogo muito equilibrado. Lembrando que na Betfair, a partir de R$65 já dobra o seu valor, tá? Então, vou depositar R$65, vou apostar aqui 65 e vai cair 130 na sua conta, tá? E aí você vai usar a outra parte para você apostar. Ou não, já vou aqui, 130, por exemplo, nesse jogo, voltaria a 338, ótima cotação. Essa vitória aqui então tá 2,60, você pode vir, por exemplo, Paysandu vencer ou empate, e aí pagando 1,38 também, que é uma boa, R$65, voltaria 89 ou 130 aqui, por exemplo, você vindo pelo link aqui na descrição, voltaria 179, caso o Paysandu vencer ou empatar, também com uma cotação bem interessante. Enfim, tem também as opções, você pode vir aqui, por exemplo, Paysandu ou empate, e eu acho que vai ter, por exemplo, mais de 2 gols, 1.5, já vai ficar com uma cotação também 1.88,
muito bacana. O link para você começar então na Betfair está aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário fixado. Bom, quero falar agora também sobre o Mário Sérgio, que é até um jogador que nós já trazemos, né, recentemente aqui no canal, onde ele tem 28 anos de idade, tem jogado pela Chapecoense nesse ano na Série B, e vale destacar, né, ele não jogou, por exemplo, o Campeonato Estadual, demorou até ter um acerto, por exemplo, com outro clube. Ele iria ter tinha uma expectativa dele continuar no Mirassol para esse ano, não foi o que aconteceu, e acabou então, né, depois de ter jogado pouquíssimo no Campeonato Paulista, emprestado novamente agora para a Série B. Teve até que um início interessante na Série B até aqui, 4 partidas, 2 gols contra o próprio Ituano, do José Aldo, e na penúltima partida no empate em 2-2 contra o América Mineiro. Só para você ter uma ideia, no Mirassol foram apenas 7 jogos no Paulistão e 1 gol, e agora então, pelo que eu vi aqui, ele tem contrato em definitivo com a Chapecoense, tá? Não é um empréstimo ou algo nesse sentido, tá realmente com contrato com a Chapecoense. Não consegui ver até quando, mas não é mais um empréstimo como foi para o Paysandu no ano passado. Uma pena, porque eu acho que poderia as partes ter chegado a um acordo, né? Pelo Paysandu foi muito bom o desempenho dele no ano passado, 44 jogos, 22 gols. É claro, o início do ano dele foi muito bom, deu a final da temporada, caiu um pouco de rendimento, mas já era de se esperar, porém, ainda assim, teve um desempenho bem interessante, né? E eu diria que bem otimista, caso ele tivesse continuado, até mesmo para ter essa sequência e continuidade do trabalho. Então, nesse ano está à disposição aí no mercado? Eu diria que não, porque diferentemente do José Aldo, tem jogado com muita frequência lá na Chapecoense, 4 partidas, 2 gols marcados, enfim. Eu acho que a tendência é que ele continue por lá, mas é um jogador que eu fico com a sensação que era viável a continuidade dele no Paysandu. Só que ambas as partes não chegaram a um acordo, até saiu bastante queimado, né, junto com a torcida do Paysandu, então eu acho que foi bobeira entre as partes, poderia ter chegado a um acordo muito antes disso. Enfim, mas o Mário Sérgio realmente não acho que é uma opção viável para essa temporada, quem sabe para outros anos, mas vale lembrar. Acredito que o Nicolas, para a posição de centroavante, está bem servido, só que eu acho que precisa de um cara de peso para ser uma sombra, né, nessa função centralizada, ainda mais com a temporada gigante, né, muitos jogos, já estamos em maio, já ocorrendo aí Copa do Brasil, já passou o estadual, agora ainda tem Copa Verde na decisão contra o Vila Nova, e a Série B gigante, com jogos finais de semanas e meio de semana, aí haja, né, realmente um desempenho somente de um atleta. Vale lembrar também que outros nomes que eu já trouxe aqui no canal que tem jogado na Série B, né? Adversários aí do Paysandu, como por exemplo o Patrick Bray, que é titular absoluto do Botafogo de São Paulo, vive uma fase bem legal pela equipe do interior, né, do estado. Inclusive nesse ano, só para você ter uma ideia, a equipe de Ribeirão Preto, ele já jogou 18 partidas, 2 gols marcados na Série A do Paulista e no Campeonato Brasileiro. Jogou inclusive no empate 1-1 contra o Paysandu, 45 minutos no Mangueirão. Ano passado já tinha sido emprestado, depois do Campeonato Paulista, jogou no Água Santa e aí depois foi para o Botafogo de São Paulo, jogou a Série B então agora 2 anos consecutivos, muito parecido, né? Tanto com o José Aldo no Ituano e o Patrick Bray no Botafogo de São Paulo, mas ele vive uma fase mais interessante e como titular. Lembrando que em 2022 foi muito interessante, ele conseguiu o título, né, da Copa Verde, 40 jogos, 2 gols, teve um desempenho bom pela equipe, eu pensava que ele poderia continuar, não foi isso que aconteceu e está também na Série B, né? Então só por estar na Série B, já pode ver que é um nome que seria viável se tivesse um pouco mais de esforço nesse ponto de vista financeiro, até porque as equipes de São Paulo, no geral, pagam muito bem, né, para esses atletas, não é à toa que todos nesse vídeo, né, que eu falei, estão lá. E o outro, inclusive, é o Marlon, né? O Marlon Douglas, ele que voltou para o futebol brasileiro nesse ano e aí tem jogado pelo Guarani, ele na temporada 2020 a 2022, né, jogou pelo Paysandu, teve um bom desempenho, foram aí 25 gols nesse período com a camisa do Papão, e agora foi pro Gil Vicente, né, de Portugal, não jogou com muita frequência, 27 jogos em mais de um ano lá na equipe, e aí não marcou nenhum gol, e agora está emprestado ao Guarani. Pelo Guarani ele tem sido reserva, tá? Só para você ter uma noção, ele jogou aí os últimos jogos todos na Série B do Brasileiro, mas sempre saindo do banco, jogando 20 minutos, 5, 8, então tem jogado com bem menos frequência, mas foram 8 partidas no Paulistão e 4 na Série B. Com certeza vai chegar em julho, já vai ter feito 7 partidas, né, na Série B e não vai poder se mudar para outro clube. Ponta esquerda / ponta direita. Não tem sido titular, mas é um 12º jogador. Ficarei de olho também. Esses 3, mesmo que possam ter saído pela porta do fundo, mesmo que eram outros momentos, né? Por exemplo, em relação a prioridades do Papão na série C e agora, por exemplo, na Série B. Mas ainda assim, eu acho que pela identificação, eu acho que seria uma boa alternativa. Lembrando que o Marlon foi uma das maiores vendas, né, dos últimos anos da história do Paysandu. Ele foi vendido aí por 350 mil euros. Então, um valor ali próximo da casa de R$1.800.000. Uma ótima grana, realmente. Vou deixar também outras sugestões de conteúdos que eu já trouxe aqui no canal de notícias do Paysandu. E nos vemos então aí numa próxima. O link da Betfair também está aqui embaixo na descrição para esse próximo compromisso contra o Goiás. Valeu!